Vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui aos remédios constitucionais. Está faltando um único remédio, que é a nossa ação popular, né? Aqueles remédios constitucionais que a gente conversou, né? Aqueles que envolvem ações judiciais. Está faltando a gente falar sobre a ação popular. Antes da gente começar, eu quero mandar um beijo imenso, um abraço enorme, um muito obrigada para a Isadora Branco, que mandou um e-mail para mim, solicitando uma correçãozinha na nossa aula 36, tá, pessoal? Então, você que está aí acompanhando o nosso curso, volta lá na nossa aula 36, que eu fiz uma correçãozinha no começo da aula. Não sei se vocês lembram, eu falei sobre supressão de instância na Justiça Federal, tá? Em relação a recursos que sairiam do juiz federal de primeiro grau e iriam para o STF e o STJ. E em uma das supressões de instâncias, em vez de apontar o STJ como a instância correta, eu apontei o STF, tá certo? Então, olha lá que eu dei uma corrigida, já regravei a aula para você, para a gente ficar com o nosso curso bem direitinho, tá certo? Eu já revisei também tudo, não se preocupe que isso não acontece mais. E se tiver acontecido, manda um e-mail que a gente corrige também, mas pode ficar bem tranquilo que a gente está aqui bem atento a tudo isso, tá certo? Então, olha, manda um beijo aí para a Isadora, tá? Muito obrigada, meu amor, e vamos continuar aqui com nossos remédios constitucionais. Ação popular, tá? Importantíssima, um remédio constitucional aqui com cara de democracia, por quê? Porque legitima o cidadão, aquela pessoa do povo, a questionar diretamente na justiça um ato do poder público. Então, é um remédio constitucional, mas ainda, além de ser um remédio constitucional, é também uma forma direta de exercício da nossa democracia, que nós já vimos lá no comecinho do nosso curso, a nossa primeira aula. É uma das formas diretas de exercício que a Constituição faz previsão, revisando, plebiscito, referendo, estão lembrando? Iniciativa popular de leis, a ação popular e o júri. Está aqui a ação popular, vamos conversar sobre ela. O cidadão, que é o nacional em gozo de direitos políticos, poderá ir ao judiciário, representado por um advogado, e questionar um ato do poder público que seja ilegal e, ao mesmo tempo, lesivo a algum dos patrimônios que nós estamos aqui tutelando nesse inciso. Então, para a gente entender melhor as nuances desse remédio constitucional, vamos para a Constituição, ler o nosso inciso e aí a gente faz aquele esquemazinho de praxe, né, que a gente já está acostumado a fazer. Então, vamos aqui, ó. Qualquer cidadão, então vejam só, eu estou falando aqui de cidadão, não é qualquer pessoa, não é qualquer brasileiro, é qualquer cidadão. E o conceito de cidadão nós vamos ver quando a gente estiver conversando sobre direitos políticos, mas eu já antecipo para ti, tá? É o nacional em gozo dos seus direitos políticos. Esse nacional em gozo dos direitos políticos é o cidadão. Portanto, pessoal, eu já posso aqui inferir que só quem pode ter direitos políticos é pessoa física. Portanto, pessoa jurídica não pode interpor ação popular, ok? Ao mesmo tempo que só quem tem direitos políticos é aquele que está maior de 16 anos com inscrição na Justiça Eleitoral. Então, o menor de 16 anos não pode interpor também a ação popular, tá certo? Esse menor de 16 anos, troquei aqui os sinais, né? Vamos corrigir. Esse que está aqui, menor de 16 anos, ele não pode propor ação popular. Por que ele não pode propor ação popular, Sênia? Porque o menor de 16 anos nunca vai poder ter inscrição eleitoral, nunca poderá se inscrever como eleitor. Se ele não pode se inscrever como eleitor, ele não pode ter direitos políticos. Se ele não tem direitos políticos, ele não propõe ação popular. Então, o CESP gosta muito de fazer essa perguntinha. Perguntar para vocês se o menor de 16 anos é legitimado para ação popular, ou se a pessoa jurídica pode propor ação popular, ou perguntar se está certa a assertiva, que pessoa jurídica, ao propor ação popular, não pagará custas, né, nem honorários. Pessoa jurídica não propõe ação popular, menor de 16 não pode propor ação popular, porque só quem pode propor ação popular é o cidadão. E cidadão é o nacional, tá? Estrangeiro, brasileiro nato ou naturalizado, tanto faz, tá? É o nacional, nato naturalizado, portanto, estrangeiro não pode, em gozo de seus direitos políticos, que é apenas a partir de 16 anos que a gente pode fazer isso, ok? Então, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que vise anular, esse é o seu objetivo, é anular, tornar sem efeito, um ato, tá? Que seja lesivo ao patrimônio público, ou de entidade de que o Estado participe. Ainda, lesivo à moralidade administrativa, lesivo ao meio ambiente, lesivo ao patrimônio histórico e cultural. E aqui, pessoal,
nós estamos falando apenas de lesão. No entanto, para que eu possa falar de ação popular, eu tenho que pensar no chamado binômio da ação popular, que não envolve apenas a lesão, mas envolve também um ato de ilegalidade. Porque olha só o que acontece. Eu sou gestor de uma cidade, sou prefeito de uma cidade, e eu preciso jogar fora os resíduos domésticos, lixo, né? Doméstico, o que for. Eu preciso jogar fora lixo. Onde é que eu vou jogar fora lixo? Vou jogar fora em um lixão, em um aterro sanitário, em algum local. Tanto faz se você vai colocar num aterro sanitário, no lixão, o local onde vai ser jogado fora este lixo vai estar danificando o meio ambiente de um jeito ou de outro. Apesar de ser um ato necessário, a lesão também vai ser inevitável. Se essa lesão existe, eu já posso entrar com ação popular? Não. Porque para se anular um ato, não basta a lesão. É necessário que o ato praticado seja, além de lesivo, ilegal. Porque a nulidade, pessoal, ela busca atingir o ato exatamente no seu pressuposto de validade. O que é isso, Arsênia? Os atos do poder público têm que ser válidos. Para ser válidos, eles têm que estar de acordo com a lei. A lesão, muitas vezes, vai ser necessária para a prestação de algum serviço público. A lesão ao patrimônio público, por exemplo, eu vou ter que usar de dinheiro. Lesão ao meio ambiente, por exemplo, eu vou ter que construir uma rua, uma avenida. Então, de um jeito ou de outro, eu acabo tendo que lesar um desses patrimônios que a gente está vendo aqui. No entanto, para poder ser objeto de ação popular, não basta ser lesivo, tem que ser, além de tudo, ilegal. O binômio, portanto, da ação popular é ilegalidade e lesividade. Tá? Ilegalidade e lesividade. Apenas um ato ilegal e lesivo é que pode estar sujeito à ação popular. Arsênia, qualquer ato ilegal e lesivo? Não. Tem que estar violando ou patrimônio público ou entidade que o Estado participa, moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. Ficando aí o autor salvo, comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. O que são as custas judiciais? É aquele valor que eu pago para dar entrada na minha ação. E tudo aquilo que eu gastei, que o próprio Estado gastou ao longo daquela ação. São as custas judiciais. O ônus da sucumbência, pessoal, nada mais é do que pagar essas custas, tá? Quem perde paga essas custas e, além do mais, pagar os honorários de sucumbência do advogado daquele que foi, né, que está vencido. Então, você vai ali pagar os honorários de sucumbência daquele que foi vencedor, né? O vencido paga os honorários dos advogados do vencedor. Autor e réu fez a proposta da ação popular, autor ganhou, réu paga os sucumbenciais dos advogados do A, tá certo? Do autor. Então, nesse caso aqui, isso só vai acontecer se esse cidadão estiver de má fé. Se ele não estiver de má fé, ele nem paga custas, nem paga os ônus da sucumbência. Essa má-fé ela tem que estar apurada, ela tem que ter sido analisada e cientificada de que ela realmente existiu, para que eu possa cobrar custas e honorários e ônus da sucumbência daquele cidadão que interpôs uma ação popular, ok? Então, nesse caso aqui, todos esses patrimônios estão tuteláveis por ação popular, o ato tem que ser ilegal e lesivo ao mesmo tempo, tá? E eu vou ter aí a possibilidade de não pagar nem custos nem sucumbenciais se eu estiver de boa fé. Se estiver de má fé, paga custos e honorários, tá? Paga honorários de sucumbência. Fechamos, portanto, ação popular, pessoal. Você tem que estar bem atento. Quem é o legitimado, o que ela protege, o binômio, tá certo? E a possibilidade de pagamento. E, obviamente, com aquela ideia que a gente conversou aí em relação ao cidadão. Então, vamos lá? Fazer aqui o nosso esquema, tá? Como a gente vem fazendo com todos os remédios constitucionais. Qual é a tutela da minha ação popular? Eu falo que é o M2P4, tá? M2, Arsênia, meio ambiente, moralidade. E o P4 são 4 patrimônios. Da pessoa jurídica ou de entidade, né, a ela vinculada,
que ela participe, o meu histórico, cultural e o meu patrimônio público, né? Ó, próprio patrimônio público, tá? Moralidade, meio ambiente, histórico e cultural. Ok? Porque o patrimônio da pessoa jurídica, muito embora seja um patrimônio público, ele é daquela pessoa jurídica. O patrimônio público são praças, né? Enfim, tudo aquilo que envolve, né, propriedade do patrimônio, do poder público, tá certo? Então, a ação popular, a gente vê aí M2P4 é o objeto de tutela da minha ação. Quem é o meu legitimado? É o nacional em gozo de direitos políticos, que é o nosso cidadão, tá? Esse é o cidadão. Se é nacional, estrangeiro, não propõe ação popular. Se tem direitos políticos, pessoa jurídica e o meu menor de 16 anos, também não propõe ação popular, tá? Além do meu legitimado, você tem que saber aqui a questão do binômio. O binômio ilegalidade e lesividade. O ato tem que ser ilegal e lesível ao mesmo tempo, né? Se tiver de boa fé, isento de custas e ônus da sucumbência. Ok? Se ele tiver de boa fé, portanto, ele não precisa pagar nada disso. Fechamos tudo de remédio constitucional. Pessoal, nós vimos, portanto, o artigo 5º, tá? Ao longo dessas aulas de direitos fundamentais, você viu comigo teoria geral dos nossos direitos fundamentais, você viu direitos fundamentais em espécies. No meio dos direitos fundamentais em espécie, a gente conversou sobre as nossas normas de eficácia limitada, plena, contida, falamos sobre tudo isso. Além disso, nós conversamos sobre aqueles parágrafos do nosso artigo 5º, tá? Onde a gente visualizou a questão dos tratados internacionais, do Tribunal Penal Internacional, falamos sobre tudo aquilo ali. Entramos nos remédios constitucionais, tá certo? Falamos das espécies de remédios constitucionais administrativos e judiciais, que todos são direitos fundamentais, e falamos sobre cada um deles, obviamente focados sempre na Constituição Federal. Terminamos nossos direitos individuais e coletivos, portanto, mas para a gente continuar com a matéria, né, e deixar ela bem redonda, a gente precisa falar ainda de direitos sociais. Lembrando, pessoal, que os nossos direitos sociais são direitos de segunda geração, como a gente já conversou. São direitos de segunda geração, pautados no valor da igualdade ou isonomia. Esse é o valor marcante dos nossos direitos sociais. Com a ideia aqui é garantir um mínimo igual para todo mundo, o Estado precisa agir. E se ele precisa agir positivamente. Ou seja, praticar atos que nós possamos visualizar. Não aqueles atos omissivos, mas os chamados atos comissivos. Ele precisa fazer alguma coisa. São, portanto, direitos positivos. Tá? Outra coisa que você precisa entender. A minha norma constitucional, que está lá na Constituição de 88, ela faz previsão a um direito social. Esse direito social, ele representa um compromisso do Estado com o seu povo. Para, em regra, na grande maioria das vezes, não é sempre, tá? Mas vamos colocar aqui em 99%, o compromisso é para prestar um serviço público. Ou para concretizar uma política pública.
que eu estou querendo dizer para vocês é que essa previsão constitucional, ela obriga o Estado a realizar o que a Constituição está prevendo. Então, olha o que eu estou falando para ti, ela obriga o Estado a realizar o que ela está prevendo. Significa dizer que o que ela está prevendo não já está realizado. É completamente diferente das nossas normas de direito individual e coletivo, quando na grande maioria das vezes o texto constitucional basta. Aqui, pessoal, nós precisamos do Estado agindo positivamente. Preciso do Estado concretizando aquele direito. Ou seja, os meus direitos sociais, eles são grandes exemplos de normas de eficácia. Plena, limitada ou contida? Limitada, né? Limitada, Sênia, por quê? Porque o texto constitucional não basta. Eu preciso de uma lei regulamentadora concretizando aquele direito. Eu preciso de algo a mais, o Estado atuando para que aquele texto constitucional saia do papel. É uma norma constitucional que produz efeito, mas que produz efeito limitado. O efeito que ela produz é que o Estado não pode ir contra o seu texto, mas ao mesmo tempo exige que o Estado faça algo a mais para poder concretizar, para que a gente possa viver aquele direito constitucional. Norma de eficácia limitada, portanto, diante dessa ideia, dessa necessidade de atuação do poder público. Tanto através do seu poder legislativo, que muitas vezes eu preciso de uma lei, como através do seu poder executivo, que eu vou precisar daqueles atos administrativos, daquela política pública para concretizar aquele valor. Fechamos, portanto, podemos entrar, vamos lá, começando no nosso artigo 6º, tá? Olha só, pessoal, capítulo 2º dos direitos sociais. Artigo 6º que já foi reformado 2 vezes. A primeira vez foi em 2000, tá? E a segunda vez está aí, ó, em 2010. Em 2000, pessoal, se acrescentou ao nosso artigo 6º o nosso direito de moradia. Em 2010, acrescentou o direito de alimentação. Portanto, ó, a alimentação e moradia são direitos sociais que não vieram com a Constituição de 88, ou seja, são direitos sociais não originários. Por que eu estou chamando a atenção? Porque a FGV gosta de cobrar isso. O CESP já cobrou isso também, copiando a FGV, perguntando quais os direitos fundamentais, dentre os direitos fundamentais, incluídos por dentre os direitos sociais, incluídos por emenda constitucional, podemos citar A, B, C, D e E. Estava trazendo aqui o texto do artigo 6º. Lazer, segurança, enfim, trazendo lá bem direitinho e você aqui ficava olhando, como assim? Quem foi que veio, quem não veio? 2000 trouxe moradia, 2010 trouxe alimentação, tá? Os 2 nossos direitos fundamentais que a gente não tem aqui nascidos com a Constituição de 88. Outra coisa que você precisa entender, isso aqui é uma lista de direitos fundamentais e a grande maioria deles vem detalhados ao longo da Constituição Federal. Saúde, você tem lá no 16, no 216, tá? Educação, então você também vai ter lá na Constituição Federal, tá? Você vai ter previdência social, naquele nosso capítulo de previdência, né, de seguridade social. Você vai ter proteção à maternidade dentro da seguridade, à infância também, assistência aos desamparados e tudo nos termos desta Constituição. Ou seja, esse nosso aqui, ó, essa nossa frasezinha aqui, diz que a Constituição ela vai detalhar mais esses direitos sociais, que não é só isso daqui. Ao artigo 7º chegando aí, já trazendo todos os nossos direitos sociais trabalhistas, né? Enfim, o que o artigo 6º traz para a gente é apenas uma exemplificação do que existe, tá, de direito social, mas que tudo isso vai ser detalhado ao longo da Constituição Federal. E, obviamente, através de outras leis também. Então, o artigo 6º ele é como se fosse uma parte introdutória. Por que eu estou chamando a atenção disso para você? Porque se você for fazer uma prova de redação ou uma prova dissertativa, onde cai alguma coisa sobre direito social, e eu sei que você vai ter estudado a Constituição inteira e vai chegar lá no 216, no 196, na verdade, né? Que fala sobre saúde. Deixa eu corrigir aqui o teu artigo. Aqui no 196, tá? 216 vai falar aqui sobre previdência também. Então,
Você chegando aqui nesses nossos capítulos específicos, você não pode esquecer de citar o artigo 6º. Então, não é porque a sua dissertação está falando sobre saúde que você vai só lá para o capítulo de saúde. Cite o artigo 6º também. Está aqui a Constituição falando sobre saúde, no artigo 6º. Por quê? Porque o teu espelho vai querer que você indique os artigos que envolvem aquela questão. E muitas vezes os alunos vão lá para o capítulo específico e esquece o pai daqueles capítulos específicos, que é o nosso artigo 6º. Então, não deixe de citar o artigo 6º, tá? Que vai envolver os direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, trabalho, moradia, lazer, tá? Segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Se você colocar no Google, tá? Bizu, direitos sociais, você vai encontrar uma série de frases mnemônicas, tá? Por que eu não estou colocando aqui? Porque são tantas opções e você vai ter que ver aquela que é mais fácil para você decorar. Existem várias frases super engraçadas, algumas mais sérias, outras mais enxutas, outras gigantes. E aí você vai ver o que melhor lhe apetece, né? Eu nunca consegui decorar nada, já disse para vocês que Bizu nunca funcionou comigo. Eu sempre tive que decorar mesmo entendendo, né? Então você acaba aí, se você tiver que entender, leia várias vezes, estude na Constituição, que você vai lembrar que a Constituição fala de educação, fala de saúde, fala de previdência, fala de maternidade, fala de infância, olha aí. Ela está vindo tudo, fala de segurança, fala de trabalho e os direitos sociais vão aparecer na sua cabeça. Agora, se você não consegue, prefere decorar, coloca lá no Google Bizu, tá? Direitos sociais, ou então regras mnemônicas de direitos sociais, vai aparecer um monte. Tem para todos os gostos, curtas, grandes, enfim, engraçadas e sérias. Você fica aí à vontade para escolher a que melhor lhe encaixar aí na sua necessidade, tá certo? Então, artigo 6º, por enquanto, é isso daqui. Vamos caminhando, falar sobre o nosso artigo 7º, tá? Olha aí. Artigo 7º, pessoal, vai trazer os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, tá? Vejam, primeiramente, que eu estou falando de trabalhador. Eu não estou falando de empregado. Empregado é espécie, tá? Quando eu falo em trabalhador, eu estou falando do gênero, ok? Então, aquele prestador de serviço, ele vai também ter certos direitos de trabalhadores, enfim. Tudo aquilo ali que a gente pode pensar, que envolva uma relação de trabalho, a gente está pensando aqui no nosso artigo 7º. Lembrando que, obviamente, alguns desses direitos vão ser específicos para a relação de emprego, tá? Vão ter aí também a nossa ideia de relação de emprego. Por exemplo, fundo de garantia do tempo de serviço, empregado tem, né? Hoje até as domésticas estão tendo também o serviço, aquele servidor autônomo não vai ter, né? Então um monte de coisa aqui, vai estar para autônomo, vai estar para empregado, mas a Constituição fez questão de usar um termo genérico. São direitos dos trabalhadores, tá? E não dos empregados. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, e aqui ela traz uma evolução no tratamento dos direitos trabalhistas envolvendo o trabalhador urbano e rural, que durante muito tempo tiveram diferença nesses direitos, veio a Constituição de 88 dizendo que eles têm os mesmos direitos. Então, aqueles direitos que é do urbano, é do rural também. Um único detalhe, tá? Eles podem ter os mesmos direitos, mas no exercício desses direitos, eu posso ter diferenças pontuais, como, por exemplo, urbano e rural têm direito à hora noturna, mas a forma como eles são remunerados pela hora noturna é diferente. O direito existe, mas a forma de exercício pode sim diferir, até mesmo pela própria realidade do urbano e rural, para trazer aquela ideia de isonomia, estão lembrando? Diferenciar para melhor incluir, diferenciar positivamente, tá? Então, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, eu estou dizendo que o artigo 7º não esgota. Podem existir outros direitos trabalhistas que não sejam apenas esses daqui, tá certo? E lembrando que a grande maioria que a gente está falando aqui no artigo 7º vai envolver a minha relação de emprego, muito embora a Constituição fale aí de direitos dos trabalhadores, se referindo a gênero, tá? Só para você ter aí uma diferença e ter consciência dessa diferença. Vamos lá para o nosso inciso 1º. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, tá? Que preverá a indenização compensatória, dentre outros direitos. Normalmente, o que acontece? O artigo 7º ele é cobrado em provas de direito constitucional
e geralmente ele é cobrado na literalidade do texto. Por que ele não é cobrado com aprofundamento, com doutrina, com jurisprudência, por aí? Porque esse artigo 7º, ele vai dar origem a um ramo de direito autônomo, né, que é o nosso direito trabalhista. Esse ramo de direito é que vai estar aprofundando e estudando as nuances, as leis envolvendo isso daqui. Então, a gente vai ter jurisprudência, a gente vai ter doutrina, discussões, leis específicas falando de muita coisa que está aqui no artigo 7º. E isso vai estar sendo visto em direito do trabalho. Se a tua prova já cai direito do trabalho, então você está aqui muito tranquilo, porque você vai ter que aprofundar em direito do trabalho. Se a tua prova não cai direito do trabalho, só cai direito constitucional, eu te aconselho, com toda a tranquilidade do mundo, que tu se atente à leitura desse artigo 7º. Porque a grande maioria das bancas vai brincar com a redação desse artigo 7º e não com jurisprudência e não com doutrina. Por quê? Porque o direito constitucional ele não aprofunda o artigo 7º. O artigo 7º, na verdade, é o grande exemplo, é a nossa grande norma de eficácia limitada. É um artigo inteiro onde eu vou precisar de leis para poder dizer como tudo isso daqui vai ser regulamentado. E essas leis são específicas e a Constituição não trata disso. Então, para a matéria de direito constitucional, eu não posso aprofundar tanto. Então, se atenta aqui à redação. Por que eu estou te chamando a atenção para isso? Porque você vai ter muitos detalhes. Por exemplo, o inciso 1º, você sabe, se você tiver lido esse artigo 7º, você já sabe que a relação de emprego ela é protegida da despedida arbitrária e da despedida sem justa causa. Agora, você sabe se isso vai ser regulamentado por lei complementar? É essa a atenção que eu quero te chamar, é a esses detalhes que você tem que estar atento. É lei complementar que vai definir isso daqui. Qual é o seguro, qual é a indenização, o que ele vai receber no caso de uma despedida arbitrária ou sem justa causa, tá certo? Necessariamente tem que ter algum tipo de indenização. Hoje a gente trabalha com aqueles 40% em cima do fundo do FGTS, tá? E, obviamente, entre outros direitos, como você vai ter aí o caso do seguro-desemprego, né, colaborando aqui com o nosso inciso 1º, caso esse desemprego tenha sido involuntário. Óbvio que se você pede para sair, você não recebe seguro-desemprego. Você vai receber seguro-desemprego no caso de despedida sem justa causa. Além disso, pessoal, fundo de garantia por tempo de serviço. Quem vai fazer a prova de TRT, prova que envolve direito do trabalho, muito cuidado com a prescrição, tá? Envolvendo esse nosso FGTS. O STF mudou o seu entendimento. Até o ano passado, essa prescrição era de 30 anos. O que é isso, Arsênia? Eu era empregada, meu empregador não recolhia o meu FGTS e eu agora quero cobrar o meu FGTS. Eu posso cobrar meu FGTS de quando? De 30 anos atrás. Era isso que o STF entendia, tá? O STF mudou essa posição e entende que é uma prescrição normal do direito do trabalho, que a gente vai ver mais na frente, tá? Já, que é uma prescrição de 5 anos e não de 30 anos, tá? Então, o STF entende hoje que a prescrição para a cobrança de valores de fundo de garantia que estejam, porventura, não depositados, só vai retroagir 5 anos para trás. Entrei hoje com a minha ação, 2015, eu só vou poder cobrar até 2010. Para trás prescreveu, tá certo? Essa aqui é a ideia atual do STF. A gente vai entender melhor essa prescrição quinquenal quando eu estiver conversando sobre a prescrição dos créditos trabalhistas mais na frente, nos incisozinhos mais na frente, tá certo? Então a gente fica aqui por aqui. A aula que vem a gente volta continuando nosso direito trabalhista, nosso artigo 7º, voltando aqui do nosso inciso 4º, tá? Até já já.